queria começar relembrando o que foi a aplicação da semana passada. Na semana passada, a gente pensou na cura de um cego de nascença e ele testemunhou sobre o que Jesus tinha feito na vida dele em cada momento, da maneira que ele entendia. As pessoas vão questionar ele, ele diz: olha, uma coisa eu sei, eu era de um jeito e agora eu sou de outro. E o nosso desafio foi falar para alguma pessoa durante essa semana o que Jesus fez na nossa vida. Essa foi a aplicação da mensagem da semana passada. E foi muito interessante porque de noite tinham pessoas que de manhã tinham preenchido o nome de uma pessoa e de noite estavam com a pessoa aqui no culto. Eu passei de manhã ali os cartões, fui dando morada e daí de noite eu olhei, me alegrei muito com o seu Jesus, foi uma das pessoas que viveu essa experiência tão legal, mas eu quero te incentivar a não desanimar. Se talvez nessa semana tu não conseguiu conversar com a pessoa que tu tinha colocado o nome, a pessoa para quem tu te dispôs a falar do Evangelho, não desista. Talvez não tenha dado essa semana. Vou seguir orando pelos cartões e o meu pedido é: não desista e conte para alguém se tu já testemunhou do amor de Jesus para a pessoa para quem tu te dispôs, a pessoa por quem tu está orando. Incentive outras pessoas no teu círculo de amizade. Chega e diz assim: falei de Jesus para a pessoa por quem eu estava orando, foi bênção, foi legal, voltou vazio, a pessoa riu da minha cara. Compartilha isso com quem estiver perto de ti, sabendo que Jesus vai fazer grandes coisas. E durante essa semana eu tinha certeza que eu ia pregar o texto de Josué, que dá justamente essa ideia de coragem, né? Josué 1:9, seja forte e corajoso, não desanime, enquanto tu estiver no caminho, lembra das palavras do livro dessa lei e tal. Mas Deus foi mexendo no meu coração e hoje a gente vai ver mais uma cura, só que dessa vez de 2 cegos. Então quem quiser abrir a sua Bíblia, vai estar lá em Mateus capítulo 20, o título da mensagem de hoje é Siga com Jesus. Essa vai ser a aplicação da nossa mensagem, tá? Então aqui já tem spoiler, já sabe o que vai chegar lá no final, que é continue caminhando com o Senhor. E o que tinha acontecido no contexto desse texto que a gente vai ler aqui? Jesus, ele vai explicar para os discípulos dele que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar para perdoar os pecados da humanidade. E ele diz: nós estamos indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou ser açoitado, eu vou ser humilhado, eu vou ser preso, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar ao 3º dia. E logo depois desse discurso, a gente vê algumas pessoas que não entenderam o que ele falou. E aí uma mãe aparece e diz: Senhor, entendi, na cabeça dela, o que você está falando. E quando tu chegar no teu reino, faz o seguinte: deixa os meus 2 filhos sentarem um de cada lado no teu trono. Olhem que pedido estranho, olhem que pedido engraçado. No meio de um discurso de: olha, vou passar por sofrimento para poder entrar no meu reino, a mãe preocupada diz: coloca meus filhinhos ali numa posição de prestígio. Parece que ela não entendeu o que está acontecendo. E Jesus então vai explicar que no reino de Deus o maior é o que serve, que o que se entrega pelo outro é o que é o maior. Jesus vai nos mostrar que ele é um rei que também é servo. E aí a gente vai ler Mateus 20, 27 e 28 para mostrar o que Jesus vai falar. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar novamente? Se tu não sabe orar, se tu está preocupado com isso, é muito simples. É falar com Deus pedindo para que o Espírito Santo fale com a gente nessa manhã. Pode abraçar a pessoa do teu lado, pode orar sozinho, sozinha aí, que Deus vai ouvir a gente. Vamos orar? Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós dependemos de ti, nós precisamos que o teu Santo Espírito fale conosco. Deus, a gente chega aqui com dores, muitas vezes perguntando se tu vai te revelar a nós, perguntando se de alguma maneira tu tem algo para nós. E a nossa esperança é: Senhor, fala conosco. A gente está aqui reunidos nessa manhã, tem a ver com a gente te louvar, com a gente te adorar, mas também é um grito da nossa alma dizendo: Senhor, tem compaixão de nós, olha para nós, cura as nossas dores, fala com a gente. Continua, Senhor, nos transformando, Deus, e continua nos usando enquanto tu nos transforma. Que o teu Santo Espírito fale com cada um de nós aqui nessa manhã e nos leve, Senhor, à correta interpretação da tua palavra. Fala conosco, é o nosso desejo mais profundo nesse momento. Oramos no teu nome, Jesus. Amém. Vamos ler de novo esse texto? Jesus vai dizer: quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo.
como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, quem faz parte do reino de Jesus faz parte da ordem da toalha, né? É aquela pessoa que se entrega pelo outro. E Jesus mesmo diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e servir a humanidade. Como Jesus serviu a humanidade? Todos nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas Deus, que é eterno em misericórdia e em bondade, decidiu nos resgatar de volta para Ele. Como Ele fez isso? Enviando Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz no nosso lugar, recebendo o castigo que a gente merecia. Jesus vem para nos servir. Jesus não vem para ser adorado como um Deus na terra, como filmes que a gente vê do Egito ou de tantas outras civilizações. Jesus vem manso e humilde para se entregar e para resgatar. Isso é o Evangelho. O justo, o próprio Deus, morrendo pelos injustos. O que nos leva para o céu, o que nos salva, é o serviço que Jesus nos prestou, é o favor imerecido que Ele nos deu, de morrer na cruz no nosso lugar. Ele, a maior obra dele era essa. Jesus é um rei que serve. E como um exemplo prático disso, ele vai fazer 2 cegos recuperarem a visão. Próximos 2 versículos de Mateus 20. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E muitas vezes a gente lê a Bíblia como se não fosse um grito, né? Como se a multidão estivesse calmamente passando em silêncio. Gente, isso aqui era uma bagunça. Era um monte de gente gritando, era gente conversando, era gente que estava ali para ver o circo pegar fogo e talvez até condenar Jesus. Tinha quem viu o movimento e saiu atrás. E no meio de todo esse barulho, a gente ouve 2 cegos gritando. Eles estão saindo de Jericó e indo em direção a Jerusalém. Jericó fica muito perto de Jerusalém, fica no nordeste ali de Jerusalém. Fica pertinho do Mar Morto e já a oeste do Rio Jordão. Quem ali consegue lembrar do mapa, mais ou menos, é quase na junção do Mar Morto com o Rio Jordão. Então Jesus já está chegando no final do seu ministério, vindo com essa caravana que veio lá da Galileia, lá do norte, lá perto do Mar da Galileia, vendo Jesus curar, vendo Jesus salvar, vendo Jesus transformar vidas, e agora eles passam por Jericó. Jericó nesse momento aqui era uma cidade muito importante, era uma cidade toda ornamentada. Herodes tinha um palácio de inverno que era ali nessa cidade. E então eles vão saindo, se dirigindo a Jerusalém. O ministério de Jesus nessa terra foi da seguinte maneira. Ele nasce em Belém, que fica um pouco ao sul de Jerusalém. Ele foge para o Egito com os pais, voltam e eles vão morar em Nazaré, lá no norte, lá na Galileia. E Jesus vem para ser batizado ali em Jerusalém, ali perto no Rio Jordão, ali não é em Jerusalém, mas é ali pertinho no Rio Jordão, no sul. Então ele vai para o norte, passa pelo deserto, e lá em Caná da Galileia, no norte, ele faz o primeiro milagre, grandes coisas ali começam a acontecer. Ele vem para a Judeia de novo ao sul, faz ali a purificação do templo, faz alguns milagres e viaja novamente para o norte. Ele encontra a mulher samaritana nessa viagem, e quando ele decide descer, quando ele decide viajar para o sul de novo, ele já sabe que o final disso vai ser a cruz. Então, ao mesmo tempo que essa grande multidão tem uma alegria vendo o que Jesus está fazendo, também é quase como um cortejo fúnebre. Ele já sabe que ele está indo, ele já falou isso para as pessoas. Elas sabem que tem sim perseguição vindo. Ele sabe que as coisas vão complicar um pouco. O fim está chegando. E essa saída triunfal de Jericó lembra muito a entrada triunfal que vai acontecer logo na sequência. Porque ele sai de Jericó, ele vai passar em Betânia e logo depois ele vai entrar em Jerusalém com aquela entrada triunfal, com as pessoas cantando Hosana, Hosana, bendito é ele. E no livro de Mateus, inclusive, já é o próximo capítulo ali no início do 21, já é isso
que está acontecendo. Então a gente está vendo um caminho realmente maravilhoso, algo bonito. E essa multidão já não vai mais ser silenciada. Jesus não está mais pedindo, olha, faça um segredo do que está acontecendo. Porque durante todo o ministério de Jesus, para não acelerar o processo e não aumentar a perseguição, muitas vezes ele dizia, olha, eu estou curando, mas mantenham isso segredo. Sabe o evangelho de Marcos, que parece que é o evangelho do segredinho, né? Jesus faz e ele diz, mas não falem isso para ninguém. Parece a pior estratégia de marketing possível, né? Não façam marketing boca a boca, não contem o que está acontecendo, porque ele não queria ser visto como um curandeiro. Nesse momento o fim se aproxima e ele diz, podem falar, podem fazer, tanto que quando ele entra em Jerusalém, os líderes religiosos vão dizer, manda eles pararem, e ele vai dizer o quê? Se eles ficarem quietos, as pedras vão clamar, agora chegou a hora dessa festa acontecer. E essa cura que a gente vai ler hoje lembra muito a gente uma cura que Jesus fez lá em Cafarnaum, no norte, de 2 cegos também, que tem o mesmo pedido, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Só que lá é pedido segredo, aqui já não é mais. Então, imagina essa multidão em clima de festa, mas também uma apreensão. E enquanto eles estão passando à beira do caminho, excluídos, à margem, do lado, tem 2 cegos. Esses 2 cegos provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus. E eles já tinham ouvido falar o que Jesus estava fazendo e a grande revolução que vinha acontecendo no mundo. Mas a pergunta que eles deviam ter internamente é, será que ele vai passar por aqui? E se ele passar, será que ele vai ver a gente? Será que ele vai dar atenção para a gente? E tem algo que mexe muito comigo nesse texto. Os 2 cegos eram os que mais enxergavam. Eles olham para Jesus e eles chamam Jesus de filho de Davi. Esse é um título messiânico. Eles sabiam que o descendente de Davi, que alguém da linhagem de Davi, seria o Messias prometido, o rei divino que iria governar para sempre, o Cristo. E é assim que eles veem Jesus, filho de Davi. Eles estão dizendo, nesse homem se cumpriu a profecia do rei eterno, de quem o cetro não se apartará da mão, porque ele é da descendência de Judá. Eles estão dizendo, esse é o filho de Davi, que é maior que Davi, que vai trazer libertação para quem está aprisionado, para quem está sem esperança, para quem está marginalizado. Eu vou repetir isso. Os cegos enxergavam a majestade divina de Jesus. Muito mais do que os discípulos preocupados com quem ia sentar de que lado do Senhor. E eles chamam Jesus de Senhor. Aqui a ideia de Senhor é alguém que tem governo, é alguém que tem poder. E essa palavra serve tanto para Senhor quanto Deus, quanto para alguém que é dono de outras pessoas. Alexandre, eu acho que tem que aumentar um pouquinho só o volume. Não sei como é que está aí, gente. Tá bom? Tá. Então tá, qualquer coisa, gritem aí. E o grito deles é, Senhor, tem misericórdia de nós. Eles sabem que se o filho de Davi está passando ali, tudo que eles precisam é de misericórdia, de compaixão, é de um auxílio para a aflição em que eles viviam. Eles estavam num estado miserável. Imagina um cego há 2000 anos atrás. A única coisa que ele podia fazer era ser mendigo. Era ser excluído da sua vida, ser excluído da vida familiar e ficar pedindo esmola. E quando eu chego nessa parte do texto, eu sempre lembro de uma música de 4x1. Eu não sei quem aqui conhece essa banda. Alguém conhece essa banda? Tem uma música deles que eu gosto muito. E se tu ouviu esse grito aqui, tu automaticamente pensou naquela música que começa assim. Estou sentado na rua, mas ninguém me vê. Tem sido tão difícil encarar essa situação. Minha vida sempre foi um fracasso, uma solidão. Mas hoje eu verei tudo isso acabar. Disseram que ele ia passar. Não vou perder a chance, eu vou gritar. E se tu conhece essa música, nessa hora tu já está entrando com o solo da guitarra e gritando mesmo, né? E ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, vem me curar. Esses 2 homens estão gritando desesperados, Senhor, muda a minha realidade, me socorre, me ajuda, tem compaixão de mim. É um pedido que talvez fosse a última esperança deles de uma mudança, mas eles não iam perder a chance. O que é incrível é que as pessoas que viram essa cena têm uma reação de desaprovação. Olhem o versículo 31. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. 2 homens excluídos em aflição. Pedem ajuda para o rei do universo. E quem está ali ao redor, num clima de festa, teoricamente,
manda eles calarem a boca. Eles reprovam, eles censuram aqueles dois homens. Eles são repreendidos por aqueles que também seguiam Jesus. Mas por quê? Por que esses homens repreendem? Por que essa multidão manda eles pararem? Talvez fosse por medo da vida de Jesus. Lembrem que os líderes religiosos já tinham decidido expulsar da sinagoga e condenar à morte qualquer pessoa que acreditasse que Jesus era o Messias. Esses homens, talvez ali ao redor, nessa multidão, tivessem um senso de que eles precisavam defender o próprio Deus. Talvez eles tivessem a ideia de que eles tinham que impedir que Jesus morresse, sendo que esse era o plano eterno do Criador. Hoje isso ainda acontece. Quando a pessoa acha que ela tem que defender a santidade da igreja, quando ela acha que ela tem que justificar quem é Deus. Tá chovendo pedra, provavelmente. Vocês estão me ouvindo legal ainda? Como é? Tá tranquilo? Tá. Muito bem. Muitas pessoas hoje brigam porque elas acham que de alguma forma elas têm que defender quem é Jesus. Jesus não precisa ser defendido por nós. A igreja não precisa ser defendida. Nem a nossa reputação precisa ser defendida. O próprio Deus vai executar os planos dele e ele vai fazer as coisas da forma que for melhor. Talvez esses homens repreenderam os cegos porque eles fossem indiferentes ao sofrimento. Talvez porque eles fossem opositores e eles não acreditavam em Jesus e eles tinham medo que mais pessoas acreditassem em Jesus como Messias. Talvez eles achavam que dois mendigos cegos não eram dignos da atenção de Jesus. Só que tem algo incrível nesse texto e é algo que se perpetua até hoje. A opressão e a repressão normalmente têm um efeito contrário ao pretendido. Quanto mais alguém é repreendido, quanto mais alguém é mandado se calar, mais essa pessoa grita. E isso vale inclusive na nossa luta contra o pecado. Nós não vencemos o pecado repreendendo ele, ou fingindo que ele não existe, ou sendo severos. A gente vence o pecado pela força da graça de Deus que opera em nós. Essa é a principal diferença da lei para a graça do sacrifício de Cristo. Na lei também existia perdão para determinados pecados. O que não existia era vitória sobre o pecado. É a graça de Deus que nos dá força para que a gente vença o pecado. Paulo vai falar em Colossenses, que tem pessoas que dizem não toca, não mexe, não encosta em nada. E isso tem de fato aparência de sabedoria, mas não serve para reprimir os impulsos da carne. Não vai ajudar a gente a vencer. O que faz a gente vencer o pecado é a graça de Deus operando em nós. E esses homens então são mandados ficarem quietos, e aí o texto nos diz que eles gritam ainda mais, porque nada ia impedir eles. Essa era a maior chance que eles já tinham tido na vida deles. E aí eu lembro de novo da música do 4x1, e eu imagino eles gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, vem me curar. O mundo, o diabo, aqueles que querem manter tudo como está, sempre vão tentar calar pessoas que clamam por Jesus. As coisas ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, o príncipe dessa era que cegou o entendimento dos descrentes, o próprio diabo, tenta fazer com que a gente pare de clamar por Jesus. Sendo que a nossa oração mais sincera e mais transformadora sempre é: Jesus, me cura. Jesus, age na minha vida. Jesus, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, essa oposição vai vir de forma clara, como a gente vê nesse texto, mas muitas vezes vem de uma forma dissimulada e ardilosa. Mas esses homens não seriam calados. E Jesus é um rei diferente de todos que o mundo já tinha visto, de todos que o mundo já tinha ouvido falar. Ele é atento àqueles que buscam ele. E ele vai parar para dar atenção para esses homens. Deus não está mais ocupado cuidando de questões globais, como a fome em outros lugares no mundo, ou de questões cósmicas, do que Ele está preocupado em cuidar de nós. Deus é um Deus de perto e Ele é um Deus de longe. Deus, Ele mantém o universo funcionando e Ele cuida de pessoas do outro lado do mundo em grandes crises. E Ele cuida das nossas crises internas e emocionais enquanto a gente está aqui também. Não existe uma escala em que Deus está mais envolvido lá do que aqui. Deus se importa mais com o que está lá do que está aqui. Deus é um Deus de lá e de aqui. Deus é um Deus de longe e é um Deus de perto.
E esse mesmo clamor desses homens tem ecoado entre todos os crentes ao longo da história que buscaram a Deus. Enquanto eu pensava no que eles chamavam, no que eles clamavam, veio uma outra música também, uma música que eu gosto muito, chamada Perdão e Graça. E essa música diz: faz chover perdão e graça, hoje eu preciso do teu amor, Senhor. E é esse o clamor deles, é esse o clamor que faz uma pessoa se aproximar de Jesus. Jesus, eu preciso de ti, hoje eu preciso que tu me cure, hoje eu preciso que tu me trate de uma forma que eu não mereço, hoje eu preciso do teu perdão. Por isso, uma aplicação possível já desse texto aqui hoje é: não pare de clamar pelo Senhor, não desista se houver oposição. Normalmente, oposição para tu caminhar com Jesus significa que tu está no caminho certo. Eu vejo muitas pessoas que dizem: não, se fosse de Deus daria tudo certo e seria fácil. Isso não é bíblico, tá, gente? Normalmente, quando a gente quer caminhar com Jesus, normalmente quando a gente quer que a nossa vida mude, a gente clama por Ele, existe sim oposição. Então não desista quando as coisas começarem a ficar difíceis. E aí Jesus continua, ele para, ele vai chamar esses dois homens, e olhem o que acontece, versículo 32. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Um grito por misericórdia, cuidado, não vai ficar no vazio. Jesus vai parar. E quando eu leio esse texto, a gente tem certeza que Jesus veio para servir, né? Não parece um garçom dizendo: como eu posso te servir? O que eu posso fazer por ti? Jesus é demais. Quando ele diz que ele é um rei servo e que ele não veio para ser servido, mas para servir, ele mostra isso na prática. Mas tem algo interessante aqui, né? Não é meio óbvia essa pergunta? São dois cegos. São dois homens que não enxergam e Jesus diz: o que vocês querem que eu faça? Parece muito óbvio. E uma outra possível aplicação que a gente tem para esse texto, principalmente nesse versículo, é: Jesus ainda faz essa pergunta hoje, por mais óbvia que seja: o que você quer que eu faça? Tu sabe o que responder para essa pergunta? Se hoje Jesus parasse, olhasse na tua cara e dissesse: o que tu quer que eu faça na tua vida? Tu saberia responder isso? E um desdobramento disso é: a tua pergunta alegraria o coração de Deus? O que tu pediria para Ele seria algo que faria com que o coração dele se enchesse de alegria, olhando e dizendo: filho meu, filha minha, sabe o que está pedindo, entende quem eu sou? Independente do que se tu perguntaria, alegraria ou não a Deus, eu espero que sim, tá? Mas o princípio básico de toda relação com Jesus é: seja transparente. Peça para Ele aquilo que você tem que pedir. Quando Jesus diz: o que vocês querem, é muito óbvio. Mas eles não dizem: é óbvio, né, Senhor? Não, eles respondem. Versículo 33. Responderam eles: Senhor, queremos que se abram nossos olhos. Eles dizem: queremos ver. Eles falam para Jesus o que eles precisam. E isso vale para a gente hoje. Nós precisamos falar para Jesus o que nós precisamos. E olhem que interessante. A oração, o pedido para Deus, não é eu informar para Deus algo que Ele não sabe. Eu não estou fazendo uma ordem de serviço para o Senhor. Eu estou entregando para Ele a confiança. Eu estou dizendo que eu tenho fé que Ele pode agir. Seja transparente diante de Jesus. Abra o seu coração e fale aquilo que você de fato precisa. Mas saiba que isso não é para informar Ele a forma de agir, o caminho por onde Ele tem que ir. Oração tem muito mais a ver com a gente do que com Deus. Deus já sabe o que a gente vai orar, tu concorda? Ele já sabe o que a gente precisa. Então por que orar? Para a gente poder dar um passo de fé, para que a gente possa demonstrar confiança. Eu gosto muito de Lucas 12, e ali no 6 e no 7, Jesus vai falar que Deus sabe quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça. Todos os nossos fios de cabelo estão contados. Agora vamos ser sinceros. Qual é a relevância dessa informação na tua vida? Se tu soubesse agora quantos fios de cabelo tu tem na cabeça, o que mudaria na tua vida? Mudaria alguma coisa? Então o que Jesus está usando aqui é uma metáfora, é uma hipérbole, é um exagero para nos mostrar que Deus sabe até quantos fios de cabelo a gente tem. Quanto mais o que a gente precisa, quanto mais os nossos desejos, quanto mais os nossos medos, as nossas dores, os pecados que a gente cometeu.
Confessar um pecado diante de Deus não é eu informar a Deus que eu errei. É eu admitir a minha condição de pecador diante dele. É eu admitir diante dele que aquilo é pecado e que a opinião dele está certa. E que a minha postura diante da vida foi errada. Deus sabe quantos fios de cabelo eu tenho. Ele sabe tudo sobre a minha vida. Quando eu me aproximo de Deus, é um exercício da minha fé sendo colocada em prática. Não uma informação para alguém desinformado. Então nós somos chamados para admitir o que nós precisamos para o Senhor. Por isso eu vou repetir de novo mais uma possível aplicação desse texto. Seja transparente diante do Senhor. Se tu estiver com raiva, diz para o Senhor que tu está com raiva. Se tu está com raiva de Deus, por pior que possa parecer isso, tá? Fala isso para Ele. Ele não vai te jogar fora. Não adianta usar uma máscara diante dele. Ele sabe quantos fios de cabelo, Ele sabe os nossos pensamentos mais profundos. Por que eu vou viver em hipocrisia diante de Deus? Quantas vezes eu já tive que orar, e eu não falo isso como uma coisa bonita, tá? Mas quantas vezes eu já tive que orar dizendo assim, Senhor, me dá arrependimento porque eu não estou arrependido pelo que eu fiz. Eu vou fingir que está tudo bem na minha vida com Deus? Ou eu vejo também o outro lado, né? Pessoas que se afastam de Deus porque não conseguem ser hipócritas diante de Deus. Entrega as tuas dores para o Senhor. Fala para Jesus o que tu está sentindo. Quando a gente olha para Salmos, a gente vai ver Salmos em que o autor vai dizer, Senhor, mata os meus inimigos. Essa não é a vontade de Deus, tá, gente? Essa é a vontade do salmista. E Deus deixou um livro inteiro na Bíblia para nos mostrar que sim, a gente pode expressar os nossos sentimentos diante dele, mesmo quando os nossos sentimentos contrariam a vontade dele. Porque a forma de eu ser curado é eu admitir que eu tenho uma doença. A forma de eu ser transformado é eu admitir para Jesus que alguma coisa na minha vida não está funcionando. Deus já sabe o que tu está sentindo, por pior que seja, então seja transparente diante do Senhor. E assim, cada vez que a gente se aproxima de Deus e diz, Deus, eu preciso que tu haja nessa área da minha vida, isso aqui está incontrolável, a gente está declarando dependência dele. A gente está demonstrando fé, a gente está demonstrando confiança. Não deixa a tua máscara enquanto tu falar com o Criador. Eu gosto de dizer que Deus ele se relaciona com quem a gente é na cama um pouquinho antes da gente dormir. Sabe aquela hora que tu larga os pensamentos antes de dormir na cama? Tu não está preocupado com o que ninguém está pensando, com o que vai acontecer ou com o que não vai acontecer? Eu acho que é com essa pessoa que Jesus quer se relacionar. Não com quem eu sou na minha família, não com quem eu sou no meu trabalho, não com quem eu sou na minha igreja, não com quem eu quero parecer para os outros, não com quem eu fico dizendo para mim mesmo que eu sou. Ele quer se relacionar com quem eu de fato sou. Seja transparente diante de Jesus. Não vive uma vida mais ou menos. Eu me converti com pouco mais de 20 anos e uma das coisas que mais me chocou foi ver pessoas que vivem numa igreja, vivem uma relação com Jesus há anos, anos e anos e vivem em hipocrisia. Porque como eu vim mais tarde, eu só pensava, não faz sentido. Não faz sentido. Ele sabe de tudo, eu vou ficar aqui fingindo. Não faz sentido. Assim como esses homens, a gente precisa render a Jesus as áreas da nossa vida que precisam de cura. E a gente precisa dizer, nominalmente, Jesus, isso está fora de controle. Se tu tem vergonha de orar sobre alguma área na tua vida, isso demonstra que essa área já está fora de controle. Se tu tem medo de pensar em alguma dor na tua vida, isso demonstra que essa dor já te domina. E é que é justamente nessa área que Jesus precisa agir, é justamente nessa área que Jesus precisa curar. O pior cego é aquele que não enxerga a sua própria cegueira e vive como que se não existisse um problema. E quando a gente não admite uma dor, quando a gente não admite um problema, não é porque a gente é a pior pessoa do mundo, não é isso. É só porque normalmente a gente tem medo da dor que vai se manifestar se a gente admitir que aquilo está errado. Mas fingir que a dor não está ali não faz com que a dor não apareça. É como eu fazer um corte no meu braço e em vez de eu procurar cura, eu pego um pano e eu enrolo aquele pano ali. O que vai acontecer com o meu braço? Vai curar o corte? Não. Vai infeccionar, tu concorda? Mas eu consigo viver com o braço infeccionado? Por algum tempo, sim. É óbvio que eu não posso mais jogar vôlei. É óbvio que quando eu for tomar banho, eu tenho que deixar o braço para fora da água, porque se bater sabão ali vai arder muito. É óbvio que quando eu vou dormir, eu não posso dormir com esse braço para baixo, porque senão vai doer.
Então olha que loucura, parece que eu estou evitando a dor do tratamento, mas a verdade é que toda a minha vida está envolta em dor e está aprisionada por dor. Se tem uma área na tua vida que dói, entrega essa área para Jesus. É essa área que Jesus vai curar. Aonde a gente é fraco é que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aonde a gente não consegue é onde é o terreno fértil para que Deus haja nas nossas vidas. Fale para Jesus o que está acontecendo na tua vida e se prepare para grandes mudanças. Porque as mudanças vêm quando a gente é sincero e a gente diz para Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim, cura essa área. E aí a gente vai ver o desfecho que a gente já sabia que ia acontecer, porque a gente já conhece o nosso Deus, né? Versículo 34. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Quando eles dizem tem misericórdia, eles estão pedindo por misericórdia mesmo. E quando o texto diz que Jesus teve compaixão, é uma palavra mais forte do que misericórdia que está sendo usada aqui pelo autor. Aqui tem aquela ideia de que Jesus sentia fisicamente a dor deles e era impulsionado pelas entranhas a se envolver naquela situação ali. Jesus tem um amor muito profundo, tem um pedido, e Jesus ter compaixão, obviamente que tem ligação com o pedido deles, mas eles pedem uma coisa, Jesus vai entregar muito mais. Jesus não é insensível, Jesus não está alheio ou passivo diante das nossas dores, só que muitas vezes ele não age da forma como a gente espera. E a multidão que é um monstro sem rosto e coração, repreendia e mandava eles ficarem quietos. Jesus não. Jesus para, Jesus chama, Jesus tem compaixão, Jesus toca e Jesus cura. Jesus vai lá e encosta nos olhos desses homens. E é interessante porque na semana passada Jesus curou como? Quem lembra? Aquela cura que para quem tem toque de limpeza seria difícil de aceitar, né? Ele cuspiu, misturou uma laminha e passou nos olhos do cego. Jesus cura esse cego somente tocando, sem saliva e sem barro. Tem outros cegos que Jesus cura somente falando. E aí eu queria te convidar a imaginar uma conferência dos cegos. A conferência daqueles que foram curados por Jesus. Imagina cada um dizendo: não, Jesus cura a cegueira com baba. O outro dizendo: Jesus cura a cegueira com baba e terra. O outro dizendo: Jesus cura a cegueira tocando. O outro dizendo: Jesus cura a cegueira falando. Qual deles está certo? Todos. Mas imagina se eles quiserem pegar a experiência deles e replicar para a vida de outras pessoas. Não ia dar certo. Não tente replicar a sua experiência com Deus para a vida de outras pessoas. A nossa experiência com o Senhor não é parâmetro para a fé de outras pessoas. Jesus age de uma forma na minha vida e de outra forma na tua vida. Às vezes são formas iguais. E o que delimita o que é de Deus ou não é a palavra. Deus nunca vai agir contrário à sua palavra, contrário à natureza, aos atributos de quem Ele é. Mas Deus é multiforme, Deus ele é criativo, Deus ele age das formas mais variadas. Quando a gente para pensar nisso, a gente precisa entender que a minha experiência é a minha experiência. E mais uma coisa, tá? Milagres e experiências não sustentam fé. Milagres e experiências não sustentam fé. Parece que a pessoa que precisa sempre do milagre, parece que a pessoa que está sempre contando que ela ouviu a voz de Deus nisso, a voz de Deus naquilo outro, parece que ela tem mais fé e é mais espiritual que a gente, né? A verdade é que ela tem menos fé. Porque fé é caminhar sem ver. Fé é caminhar por aquilo que eu sei, mesmo que eu não enxergue. Então a pessoa que ela precisa o tempo todo de um sinal, que o tempo todo ela precisa da voz de Deus, na verdade a fé dela é menor, porque ela ainda tem uma fé mais incipiente que precisa de grandes milagres o tempo todo. E quando a gente olha para a história da Bíblia, milagres nunca sustentaram fé. Pensa no povo saindo do Egito. Eles viram coisas maravilhosas e logo depois eles abandonaram a Deus. Então não pegue a tua experiência ou a experiência de outra pessoa e use isso como parâmetro de fé. Não se sinta menos crente, porque tem uma pessoa que sempre ouve a voz de Deus do teu lado e sempre tem um testemunho de milagre para contar. A tua experiência com Deus é diferente. As minhas grandes experiências com Deus, de ouvir a voz de Deus mesmo, assim, de ter um sinal, de chegar e dizer assim: Deus, eu sei que tu não precisa me dar um sinal, mas eu estou quebrado, eu preciso que tu me mostre que tu está comigo, eu preciso que tu me dê um sinal aqui hoje. Normalmente o sinal que Deus me dava era: estou contigo, agora fica quieto e continua caminhando.
Essa é a minha experiência com Deus. Eu acho lindo quando a pessoa ouve a voz de Deus e tem certeza do que ela tem que fazer. Normalmente a minha experiência é diferente, mas a minha experiência é a minha, a da pessoa é a da pessoa. Não tente botar parâmetros no agir do Senhor. Não limite o agir de Deus pela tua experiência. E é interessante que nesses cegos aqui, a gente tem esse mesmo relato em outros evangelhos, e nos outros evangelhos Jesus vai falar uma coisa que não está aqui em Mateus, que ele diz, vai, a tua fé te salvou. Não é nem a tua fé te curou, é a tua fé te salvou. Porque eles chamam Jesus de filho de Davi. Eles entendem que Jesus é o Messias, é o prometido, é o Cristo, é aquele que ia morrer e ressuscitar para perdoar eles. E então Jesus toca nos olhos deles e a cura vem. Imagina o anseio desses homens por poder enxergar. Mas sabe o que é mais interessante? O primeiro rosto que eles vão ver é o rosto de Jesus. A primeira coisa que eles vão ver depois da cura é aquele por quem eles estavam gritando, filho de Davi, tem compaixão de nós, cuida. Olhem que mudança na vida deles. Cegos sentados à margem, à beira do caminho, repreendidos, mandados ficarem quietos e agora vendo Jesus. Essa música do 4x1 também tem uma frase que diz isso, né? Hoje eu estou empolgado com essa música, eu ouvi ela muito de ontem para hoje, tá, gente? E ele diz muito feliz, assim, o primeiro rosto que eu verei será o de Jesus. Cegos que enxergam vivem uma mudança gigantesca em sua vida. Eles eram cegos, agora eles veem. Eles não podem mais ser mendigos. Eles vão ter toda uma transformação social na vida deles. Mas sabem que a maior mudança na vida deles não é eles passarem a enxergar. A maior mudança na vida deles é eles seguirem Jesus. Porque o texto diz que eles passaram, recuperaram a visão e então o seguiram. Eles começam a caminhar como discípulos, como alunos de Jesus. Eles se juntam a Jesus para acompanhar ele como assistentes. Eles apoiam a causa do Mestre. E essa é a causa de vida deles a partir desse momento. É bem provável que eles vão até Jerusalém e depois vão estar juntos lá na entrada triunfal, clamando pelo Mestre. Da beira do caminho, excluídos e cegos, para curados e parte da multidão que se alegra seguindo Jesus. E o interessante da multidão que segue Jesus é que não é uma multidão informe, né? Mas é uma multidão composta de indivíduos que tiveram um encontro com o Senhor, que foram curados pelo Senhor, que tiveram as suas experiências com Jesus. A maior mudança na vida deles foi ter uma vida de um seguidor de Cristo. E como eu falei no início, eles estavam seguindo para Jerusalém. A cruz se aproximava, o sofrimento se aproximava. Nem sempre vai ser fácil. Por isso a aplicação da mensagem de hoje é, mesmo diante de dificuldades, siga Jesus. Mesmo quando as coisas começarem a ficar mais difíceis, siga o Mestre. Não desiste. Mesmo que racionalmente tu olhe para a tua vida e tu pense que o melhor seja parar. Não para, continua. Clama por misericórdia, como esses homens fizeram. Não desista diante da oposição, como esses homens fizeram. Seja transparente diante de Jesus, como esses homens fizeram. Lembre que Jesus cura e continue seguindo Jesus. É o melhor lugar para a gente estar. Resumindo a aplicação, siga com Jesus. Leva essa frase para a tua semana e siga com Jesus. Eu não sei quais áreas da tua vida têm sido difíceis, eu não sei em quais áreas da tua vida a coisa tem apertado. A minha semana, emocionalmente falando, foi bem difícil. E o texto de Josué o tempo todo dizia, seja forte e corajoso. Deus só fala seja forte para quem está se sentindo fraco. Deus só diz tenha coragem para quem tem medo, porque coragem é eu ter medo e enfrentar esse medo. Mas quando eu entendo que tudo que eu preciso é continuar seguindo com Jesus, que não existe outro lugar, porque o dia que eu fui encontrado com Ele, determinou todo o resto da minha vida. Eu não tenho mais para onde ir. Foi isso que aconteceu com esses dois homens. Eles terem sido encontrados por Jesus na beira do caminho determinou o resto da vida deles. E hoje, 2000 anos depois, a gente está falando sobre homens que, diante das oposições, diante das dificuldades, continuaram seguindo Jesus. Não desista, continue caminhando com Jesus. Talvez tu está olhando para o teu casamento e tu pense que não tem mais jeito. Não desiste, não desiste. Jesus cura e Jesus transforma. Talvez
Tu tá olhando para alguma área da tua vida que está dominada pelo pecado e tu já desistiu de lutar. Não desiste. Segue com Jesus. Ele vai curar, Ele vai fortalecer. Seja transparente com Jesus diante disso. Talvez tenham relacionamentos com outras pessoas que tu tenha desistido. Talvez tu tenha desistido de ser parecido com o Mestre, parecida com o Mestre. Não desista. Siga com o Senhor. Durante essa semana, enquanto eu enfrentava as minhas dificuldades, no aplicativo da Bíblia sempre vem um versículo, né? Essa semana era baseado lá no Sermão do Monte, e cada vez que eu abria aquele único versículo era o que eu precisava ouvir naquela hora, e era Jesus dizendo: continua, não desiste. Bem-aventurados os pacificadores. Eu dizia: tá bom, Senhor, entendi, eu não posso desistir de ser um pacificador. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tá bom, Senhor, eu não preciso desistir mesmo no meio da minha tristeza. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu não posso desistir de querer as coisas do jeito certo. Não desiste, segue caminhando com o Senhor. Nós não somos responsáveis pelos resultados. A gente não é responsável por mudar as coisas na nossa vida, por mudar a realidade do nosso casamento. A gente é responsável por seguir caminhando com Jesus, porque é isso que muda a realidade da nossa vida. É isso que muda a nossa postura diante do pecado. É isso que muda a gente diante dos relacionamentos. A vida cristã, ela é constante, não desanima, permanece caminhando com Jesus. Que a cada dia, cada um de nós possa caminhar mais perto de Jesus, seguindo Ele, sabendo que Ele é o melhor lugar. Abandona o que te atrapalha e foca no teu alvo, que é Cristo. Enquanto a gente canta essa música, eu queria te convidar a pensar. Se de alguma forma tu tirou os olhos de Jesus, tu tem pensado em desistir, tu tem pensado que a caminhada não vale a pena, não existe outro lugar, não existe resposta. Se tu já teve um encontro com o Senhor, tu sabe disso. Siga caminhando com Jesus. E que enquanto a gente canta essa música, o Senhor te anime, te fortaleça e te dê a coragem para continuar caminhando com Ele. Pode te colocar em pé? Não é uma música triste, porque caminhar com Jesus é coisa alegre, tá, gente? Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os teus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais.
Senhor, nós dependemos de Ti, Deus. A gente quer continuar caminhando contigo, Jesus. Nós reconhecemos que às vezes a gente tem a tendência de se calar, muitas vezes a oposição faz a gente pensar em desistir, mas quando a gente para e pensa racionalmente, Deus, a gente se lembra que somente aos Teus pés, caminhando contigo, Senhor, a nossa vida faz sentido. Tu nos curou, Tu, Senhor, nos olhou marginalizados, excluídos, na beira da estrada, parou e nos tocou onde a gente precisava de cura. Que a gente continue sendo transparente diante de Ti, Senhor, e que todos os dias a gente seja fortalecido pelo Teu Santo Espírito a continuarmos caminhando contigo. A gente quer ser mais parecido contigo a cada dia, Senhor, e que as pessoas, ao verem a nossa vida, ao ouvirem o que a gente fala, sejam também encontradas por Ti. Esse é o nosso maior desejo e essa é a honra que a gente espera, Senhor, poder servir cada vez mais assim como Tu, Senhor. Tu é maravilhoso, Senhor Jesus. Por isso, mais uma vez te pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos fortalece a continuarmos caminhando contigo. É no Teu nome que oramos gratos, Senhor. Amém. Se tu tomar alguma decisão, eu quero te dizer que tem uns cartõezinhos aí na tua frente, nessas capinhas. É só preencher e depois entregar lá atrás no espaço Crescer Mais. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada e abençoadora no nome do Senhor Jesus. E a gente vai encerrar essa celebração com mais uma música alegre. Pode ser? Deus abençoe. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Santo é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Santo é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Santo é o
Amém, amados? Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Confesso a ti, Senhor, que fraco